Bom dia a todos, alunos presentes e alunos em casa. Hoje é a nossa primeira aula de processo penal, do módulo de processo penal. O que eu preciso fazer, como eu sempre faço no início dos módulos, né? Vamos dar uma passada aqui na bibliografia de processo penal. Já começo com um grande problema, não é? O que estudar em processo penal? Complicado. Eu sempre falo que quando eu estava estudando para concurso, isso há muitos anos atrás, você lia Damásio em Direito Penal, você vê que é tempo, hein? Você lia Torinho em Processo Penal, Torinho já estava meio superado, a moda na época no Mirabete, e você estava apto para passar em qualquer concurso no Brasil. Quer dizer, era muito mais fácil, os concursos eram mais previsíveis, digamos assim, né? Hoje, Processo Penal, que é uma matéria fácil, não vou aqui vender o peixe muito caro para vocês, não. Processo civil é difícil, processo penal é fácil. Mas a nossa matéria ganha uma dificuldade por conta da variedade de autores e cada um colocando, não é, muito da sua impressão pessoal, da sua visão filosófica da matéria, e vocês adotam isso como tema para concurso. E cada examinador tem a sua linha, tem a sua visão da matéria. Então, a dificuldade é o que seguir, o que responder numa prova, concurso, quando a matéria for processo penal. Olha, difícil. Cada autor fala uma coisa diferente. E dependendo dos autores que vocês estejam estudando, parece que são processos penais de países diferentes. Então, eu vou fazer aqui um apanhado de alguns autores, e vocês comecem a ver, verificando aqui se vale a pena, se não vale a pena, o concurso que interessa, o concurso que não interessa. E, infelizmente, não tenho como chegar e falar, leia isso aqui que tá bom para tudo, tá? Isso não vai acontecer. E, infelizmente, isso hoje não vai acontecer. Eu vejo, por exemplo, muitos de vocês com o livro do Renato Brasileiro. Já vi muitos de vocês com o livro do Renato Brasileiro. Não estou dizendo que o livro é ruim, não. Só estou aqui fazendo um ajuste. Eu acho que o Renato, ele é Ministério Público Militar, tem uma prática muito peculiar do MPM e é de São Paulo. Eu tenho muitas restrições em relação aos autores paulistas por conta da sua forma legalista de ver a disciplina. Né? Você vê que o próprio autor, Renato Brasileiro, tenta diferenciar a verdade real da busca da verdade real. Eu juro que deve ser uma limitação minha, eu não consegui entender isso até hoje. Não é? Mas vejam, eles têm ainda conceitos, algumas bases que aqui pra gente no Rio de Janeiro não é muito adotado. Mas já que eu comecei falando dele, vamos lá. O livro é bom, é um resumão. Fora um ponto ou outro como esse que eu falei agora aqui com vocês, que vocês devem desconsiderar. O problema é que é um resumão de quase 2.000 folhas. Então, se você vai ler um resumão de 2.000 folhas, você leu Auri e leu Pacelli. Você está bem acompanhado. Ele é ainda um autor muito novo, para você citar num concurso da magistratura, do Ministério Público, do MPF, segundo Renato Brasileiro, quem? Deu para entender? Então, para você se dedicar a um livro deste tamanho, né, que é um resumo, é um excelente resumo, diga-se de passagem, mas para ler isso tudo, você pode ler outros autores que vocês vão sentir mais confiança na hora de colocar numa prova. Ok? Agora, concursos para a área federal. O que eu estaria lendo se eu estivesse no lugar de vocês? Estão para a magistratura federal, o MP federal, Pacelli. Sem dúvida alguma, Eugênio Pacelli. Tá? Ele foi membro do MPF, ele saiu agora há pouco tempo, a obra dele é toda impregnada, né, com acordo, jurisprudência do Supremo, sem contar que ele está trabalhando no PLS 156, projeto de próximo Código de Processo Penal, então muito do que ele traz, do que ele defende, vocês vão conseguir identificar no projeto de novo Código de Processo Penal. Só que ele é um autor que nem todo mundo gosta da leitura, porque a leitura dele não é uma leitura simples, é uma leitura fluida, que você vai lendo, não é. É uma leitura pesada, não é que ele escreve difícil, é que ele escreve muita coisa e às vezes em um parágrafo só. Então você tem que ler, parar, tomar um café, raciocinar, digerir aquilo tudo e continuar lendo. Então tem pessoas que não gostam da escrita dele. Eu gosto, também eu leio tudo de processo penal. Acho que de todos os autores, o que eu mais gosto, não é, é a obra do Eugênio. Para quem pensa em defensoria pública ou até mesmo magistratura aqui do Rio de Janeiro, salvo esse concurso, né, porque quem está nesse concurso é uma desembargadora linha dura, né, mas isso é uma exceção. Normalmente, o Tribunal de Justiça do Rio é um tribunal garantista. Eu recomendaria para vocês a obra do Auri Lopes Júnior. Tá? E o Paulo Rangel também é muito bom, seguem mais ou menos uma mesma linha. Tá? O Auri é a nave-mãe dos garantistas, como eu costumo falar. Auri Lopes Júnior. Não se preocupem que no decorrer das nossas aulas eu vou falar de todo mundo. Vocês vão estar com um bom material de estudo. Né? O Auri e Pacelli são sempre lados totalmente opostos da matéria. Vocês vão ficar com isso anotado no caderno. Tá? Agora, para quem pensa em defensoria e magistratura, ressalvado esse concurso que está ocorrendo, é o livro do Auri Lopes Júnior. Parece que ele é delegado do Paraná, tem um assessor lá do Ministério Público, perto do meu gabinete, que está passando e o examinador adota o Auri.
Então, é um autor que sempre vale a pena vocês terem alguma observação sobre ele anotado, para não chegar totalmente desprevenido no concurso, tá bom? Agora, fora isso, Fernando Capês, Tourinho, Nutt, volta a falar sem desmerecer o trabalho de ninguém, são autores com uma realidade paulista, tá? Por que eu estou falando isso? Não é piada. São Paulo, eles tendem a ter uma interpretação mais legalista da nossa matéria. Não é? Você pega o livro do Fernando Capês, de princípio é frente e verso, uma folha, frente e verso. Não é? Então, eles não têm muita preocupação em dar uma interpretação constitucional à nossa matéria. Eles não são garantistas, muito pelo contrário. O Nutt chega a dizer, por exemplo, no livro dele, que o nosso sistema processual é misto. Então, fica muito difícil falar, olha, adota isso aqui como verdade absoluta. Se você gosta de um desses autores, eu só entendo o processo penal com eles, perfeito, lê, mas tenha noção que vai ter que ler outra coisa depois, porque é uma realidade muito diferente da nossa que está aqui. Não sei se ajudou ou atrapalhou vocês. Se eu pudesse recomendar, Aury e Pacelli. Tá? Você está fechando mais concursos e são polos bem opostos da matéria. Mas, Elisa, por que isso tudo? Aproveitar que hoje é o nosso primeiro encontro para explicar o caos nosso que vive a nossa matéria, não é? Eu aposto que vocês já devem ter indagado, quem é novo aqui, quem está me vendo hoje pela primeira vez, essa professora aí é garantista, né? Sempre aquela inquietação do aluno quando está se deparando com o professor de Direito Penal e Processo Penal. É garantista ou não é garantista? É Vasco ou é Flamengo? É do bem ou é do mal? É Dilma ou é Aécio, não é? Como se fosse assim, ser garantista ou não ser garantista fosse uma coisa simples. Eu acho que o conceito do garantismo penal, no processo penal, é absurdamente distorcido na nossa matéria. Garantistas, todos nós temos que ser, porque o modelo garantista é um modelo de garantias do indivíduo que está submetido a uma instrução criminal. E não tem como negar esse modelo garantista, porque é um modelo que foi adotado pela nossa Constituição. Mas muitas vezes o que nós vemos em alguns autores não é um garantismo nos moldes do que foi adotado pelo Ferrajoli. É uma postura pessoal de advogado, uma postura filosófica, que ele junta a postura do Ferrajoli e distorce um pouco. E isso é vendido como se fosse a teoria do garantismo penal. E não é assim. Eu digo isso com muita tranquilidade. Cheguei até a comentar com alguns alunos aqui ano passado. O Ferrajoli já esteve na Amperj, na Associação do Ministério Público, eu sou membro do Ministério Público. Ele já esteve aqui 2 vezes no Rio, e algumas colocações foram feitas a ele como se fossem dele. Ele falou, eu nunca falei isso. Então a obra dele, em muitos aspectos, é uma obra distorcida. Como que surgiu o garantismo penal? Só para vocês terem uma noção. Não sei, acredito que a grande maioria nem era nascido, mas já devem ter ouvido falar daquele movimento que ocorreu na Itália, que acabou aniquilando, né, minimizando ao máximo a máfia. Um juiz morreu, então teve uma série de atuações com legitimidade, com apoio popular, que prenderam os principais mafiosos. Algo legítimo, tinha apoio popular, mas que só foi possível com a violação de garantias individuais. Então o Ferrajoli, como uma reação a essa violação, e a obra dele é uma obra exagerada, porque é uma reação a um momento, a um fenômeno social que estava ocorrendo ali, ele escreveu o livro dele, Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. O Ferrajoli, ele parte da premissa que o Estado é mau, que o Estado é opressor e que a única função do processo penal é proteger o réu. Então ele cria os tais dos 10 axiomas do garantismo. São regras intangíveis, não podem ser ponderadas, não podem ser violadas de forma alguma, porque elas existem para proteger o réu, que correspondem a vários princípios constitucionais nossos. Exagero. Mas ninguém aqui vai chegar ao ponto de dizer que esses axiomas que aqui na nossa Constituição são princípios constitucionais não vão ser aplicados ao réu. Então, nesse contexto, somos garantistas, sim. Aplicar o que está na Constituição, sem dúvida alguma, mas não com uma visão distorcida, né? Uma visão desequilibrada do processo penal. Tem autores que tendem a ter essa visão mais tendenciosa na matéria. Só estou fazendo essa pontuação, porque muitas vezes parece que a gente vive aqui uma espécie de vigília ideológica, não é? Você é garantista ou não é? Você é o quê? É faca na caveira ou prega um processo penal com garantias? Não existe isso. Eu aqui vou de A a Z na matéria, porque há necessidade, até por conta dos concursos que vocês pretendem fazer, mas minha opinião pessoal é que a gente deve ter sempre uma postura equilibrada quando o assunto é processo penal. Vamos trabalhar com a lei, vamos trabalhar com a Constituição. Eu gosto muito do Pacelli, que eu sinto nele essa interpretação constitucional da nossa matéria. Tem coisas que vai doer na defesa, tem coisas que vai doer na acusação. Para o Pacelli, o réu tem que fazer bafômetro, sem conteste.
Tem que fazer bafômetro. Se você olhar isso, a gente vai chegar nessa parte mais adiante. Mas tem outros aspectos que ele praticamente coincide com as teses defensivas mais absurdas. Porque ele não tem uma preocupação ideológica em ser contrário ou favorável a qualquer coisa. Uma preocupação em aplicar a Constituição. Deu para entender? Mas isso acaba fomentando esse caos na doutrina. E vocês, desculpa falar assim, brincando, vocês são os buchas. Vocês estão no meio disso tudo, estudando para um concurso. Tá bom? Bom, não se preocupe que eu vou tentar abreviar muita leitura aqui com vocês. Como hoje é o nosso primeiro encontro, vamos começar falando dos princípios constitucionais e gerais do processo penal. Não se preocupem que tudo que eu falo, que eu acho que é relevante, eu repito, para a gente colocar no caderno, tá bom? Anotem aí, princípios constitucionais e gerais do processo penal. Bom, vou começar falando do primeiro princípio mais importante de todos, que é o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por que que ele é o mais importante de todos? Porque a partir dele desenvolveram os outros, surgiram os demais princípios na nossa matéria. Não vou conceituar porque dispensa conceito. Não é? Então, chega a ser intuitivo, não é o que é e a aplicação desse princípio. O que eu vou colocar no caderno de vocês, vou começar colocando uma observação para que vocês pudessem responder uma questão de prova, né? Na época que o Polastri estava na banca do concurso aqui do Ministério Público no Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta, pedia para os candidatos discorrerem sobre os pressupostos processuais. E como resposta, ele gostaria que vocês fizessem essa abordagem histórica, que eu vou botar no caderno, não se preocupe, e finalizando citando 2 juristas alemães, que é o Weil e o Bulov. Né? Então, o que isso tudo que eu vou falar tem a ver com Weil e com Bulov? Ele queria. Não é só falar pressuposto de existência e pressuposto de validade? Não. Tinha que colocar isso tudo e a gente começa pelo princípio constitucional da dignidade. Deixa eu só dar uma geral para vocês antes de botar a observação no caderno, não se preocupem. Eu sempre disse aqui em sala de aula, para quem já foi meu aluno no módulo anterior, que o processo penal ele é muito atrasado quando comparado ao processo civil. Isso a gente sente até hoje. No processo civil existem outros assuntos que estão sendo discutidos. O próprio processualista que trabalha no civil, ele assimila melhor as mudanças. A gente no crime, a gente é anos-luz atrás. Isso tem uma razão para isso, não é? Quando no processo civil já se discutiam teorias do processo, o processo penal, o primeiro livro de processo penal foi o manual de tortura. O que eu posso fazer para te torturar, para fazer você passar por muita dor e assim eu conseguir obter a verdade? Por que isso? Volta do século XII, XIII, não é? Havia uma crença de que o crime era uma manifestação do demônio. Não é? Não, isso chega a ser engraçado. E era o quê? Era dever dos magistrados, enviados dos deuses, evitar que o demônio tomasse conta do mundo. Então, qual era a maneira de evitar isso? Você tinha que confessar a prática do crime. Você ia ser torturado exaustivamente, você iria confessar, confessou é culpado, e você receberia lá a sua sanção. Você seria morto, etc, etc, etc. A história do processo penal, o surgimento é um surgimento feio, violento, com muita tortura, sem qualquer preocupação com isso que a gente está estudando agora. Deu para entender esse primeiro momento? Mas, Elisa, o que isso tem a ver com o que a gente está vendo aqui hoje? Muitos problemas que a gente vivencia hoje, muitas discussões, estão muito atreladas à origem do processo penal. Por exemplo, essa busca enlouquecida pela verdade, vou te botar na prova da serpente, na prova na água quente, na prova da água fria, para obter a verdade. Busca da verdade, a verdade real, o princípio da verdade real é compatível com o modelo processual acusatório? Nunca. Verdade real é um ranço desse modelo inquisitivo. Então, se vocês um dia comprarem um livro que que o autor diz que o nosso sistema é acusatório, mas ele defende a verdade real, você vai na livraria, fala com o livreiro e troca. Não tem como. São coisas incompatíveis. Esse princípio da verdade real, que surgiu nesse contexto, é típico de modelos inquisitivos, modelos que não respeitam direitos e garantias individuais. Deu para entender mais ou menos? Vou botar uma observaçãozinha inicial. Não se preocupem que eu não vou matar vocês de tédio com essa parte histórica, não. Pois não, querida? Dentro do princípio da dignidade, que eu quero ir evoluindo até chegar um momento em que o princípio da dignidade aparece no processo penal de uma maneira determinante, tá? Anotem o seguinte. Por volta do século XII, havia uma crença, de que o crime era uma manifestação do diabo. Havia uma crença de que o crime era uma manifestação do diabo, vírgula.
sendo dever dos juízes, evitar que o demônio dominasse o mundo. Chega a ser engraçado isso, né? Ponto. Continuando. Por conta disso, tudo era admitido na busca da verdade. Por conta disso, tudo era admitido na busca da verdade, vírgula. E a tortura era o meio clássico para obtê-la. Assim surgiu o processo penal. Aí, alguns séculos após, a coisa até foi mudando um pouco, né? Esse sistema muito violento foi flexibilizando, o julgamento passou a ser público, uma ou outra garantia passou a ser introduzida. Mas o que aconteceu? Né? A civilização estava mudando, a população estava aumentando, houve o implemento das relações comerciais, quer dizer, riqueza circulando, e onde tem dinheiro, tem comércio, automaticamente tem criminalidade. Então houve um aumento da criminalidade. A quem foi creditada a culpa da criminalidade estar crescendo? A esse modelo com garantias. Se lembra vocês alguma coisa? Até hoje é assim. Né? Até hoje é assim. Então, quando eles perceberam isso e chegaram a essa conclusão, houve um endurecimento ainda maior desse modelo inquisitivo. Me lembro que no outro dia estava até num site os aparelhos de tortura do período medieval, da antiguidade, que eram utilizados exatamente para isso. Então, esse modelo inquisitivo atingiu o seu ápice quando eles chegam à conclusão que qualquer garantia que é dada ao indivíduo, na verdade, fomenta a impunidade. Não é bem assim. Né? Vários fatores fomentam a impunidade, mas é bem assim. Mas vamos lá. O que aconteceu? Por volta do século XVIII, não é? Com as ideias iluministas de Beccaria e Rousseau, o homem passa a ser colocado no centro das relações. Né? No primeiro momento era Deus, era a igreja, depois era o rei. Agora o homem passa a ser colocado no centro das relações. Então começa aqui um grande questionamento desse arbítrio. Se o homem é o centro das relações, como é que ele está sendo tratado dessa forma? Surge aqui o primeiro sinal, não é, do que a gente está vendo agora, da preocupação com o princípio da humanidade. Isso foi para o direito penal, levando à adoção do princípio da proporcionalidade, no que se refere às penas. Várias penas foram abolidas. Então, o princípio da humanidade ou da dignidade foi muito impactante no direito penal. Essa preocupação que estava no direito penal veio para o processo penal, fazendo com que o quê? Com que esse modelo inquisitivo passasse a ser gradativamente afastado, sendo adotado um modelo com garantias. E hoje eu digo para vocês que em todos os países civilizados não existe mais modelo inquisitivo. Isso graças a quê? Ao princípio constitucional da dignidade. Deu para entender? Estou tentando ser bem compacta para vocês não dormirem. Põe um parágrafo, anotem aí, põe um ponto parágrafo. Vamos lá. Por volta do século XVIII, com o surgimento das ideias iluministas de Beccaria e Rousseau, o homem passa a ser colocado no centro das relações. O homem passa a ser colocado no centro das relações, vírgula, começando uma contestação do arbítrio e preocupação com a sua dignidade. Ok? Continuando. Se eu estiver rápida, vocês me avisem, tá? Que vocês aqui presenciais, parâmetro pessoal de casa. Nós vamos escrever muito, não se preocupe. Não é uma ameaça, isso é uma promessa. Ponto.
Continuando, anotem aí. Essa preocupação sai do direito penal e vai para o processo. Essa preocupação sai do direito penal e vai para o processo, levando à adoção, do sistema acusatório em todos os países civilizados. Ok? Só chamo a atenção de vocês que não existe um único modelo de sistema acusatório. Cada país tem o seu, com as suas peculiaridades. O sistema acusatório é um sistema de garantias. Qualquer sistema que dá garantia ao investigado é um sistema acusatório. Tá bom? Bom. Mas do que adiantava a gente adotar o sistema acusatório se o réu continuaria ocupando uma posição de submissão perante a acusação? Agora eu estou chegando na questão de prova. Vocês tinham que botar isso tudo e acrescentar o seguinte. Vocês já devem conhecer esses dois alemães do processo civil. Weill e Bulov, não é? Desenvolveram a teoria dos pressupostos processuais. Essa teoria foi desenvolvida para quê? Para equilibrar as forças, para equilibrar as partes dentro do processo. Essa teoria que foi desenvolvida no processo civil foi trazida para o processo penal para quê? Para colocar a acusação e acusado em posição de paridade, na medida do possível, dentro do processo. Deu para entender o que ele queria com a pergunta? E depois eu até coloco. Deixa eu só finalizar o assunto, aí depois eu coloco a questão de prova discursiva de processo penal do MP aqui do Rio de Janeiro. Era uma marca do Polastro. O Polastro, como examinador, ele colocava só uma perguntinha assim, discorra sobre isso. Você tinha que falar sobre aquilo. Era típico dele, ele não era muito claro no que ele queria. Ele podia falar, discorra sobre o surgimento do processo penal até os pressupostos processuais. O candidato ia saber que tinha que passar por toda uma abordagem histórica que eventualmente não ia saber. Agora, discorra sobre os pressupostos processuais. Você fala sobre o pressuposto de existência e o pressuposto de validade, está errado? Como é que você vai saber que você tinha que falar dos dois? Pergunta, então. Põe o nome do autor na pergunta. Seja mais direto, mas era uma marca dele. Ele era assim, ele perguntava menos e queria mais. Tá bom? Ponto. Continuando onde vocês pararam. Porém, em nada adiantava adotar esse sistema, vírgula, se o réu ocupava uma posição de submissão perante a acusação. Ponto. Por conta disso, Weill e Bulov desenvolveram a teoria dos pressupostos processuais. Na verdade, foi uma teoria que foi desenvolvida no processo civil e foi trazida para o processo penal. Tá bom? A teoria dos pressupostos processuais. A pergunta da prova, para quem quiser anotar, era discorra sobre pressupostos processuais. Entenderam? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Bem, continuando. Princípio da dignidade, autoexplicativo, o próprio nome, o que tem de importante, que pode eventualmente ser perguntado, é a relevância dele, né? Qual é a relevância? Uma relevância histórica. A sua adoção acabou levando a essa guinada, né? O processo penal muda, teve uma ruptura radical de um modelo absurdo, um modelo violento, para um modelo com garantias em maior e menor proporção. Alguma dúvida? Bom, vamos falar agora de um segundo princípio, agora a coisa vai ficando um pouquinho mais animada, não é? Vamos falar de ampla defesa. Vou acabar tangenciando alguns pontos da matéria. Não se preocupe que a gente vai falar de prova, a gente vai falar de prisão, vai falar de um monte de coisa. É só para que vocês vejam a relevância dos princípios. Estudar princípio não é só sair colocando um monte de conceito. Isso vocês fazem em casa. A ideia aqui é a gente começar a puxar e refletir até que ponto determinados princípios estão ou não sendo aplicados por todos nós, pela jurisprudência, de uma maneira satisfatória, tá bom? Vejam, o que significa, né, o princípio constitucional da ampla defesa? Como
Como é que a gente enxerga a ampla defesa aqui no processo penal? Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas a ampla defesa ela é exercida de duas formas. Primeiro, através da defesa técnica, que é a parte feita por vocês, advogados profissionais do direito, e a outra é a autodefesa, que é a parte feita pelo réu, tá bom? A autodefesa, por sua vez, se subdivide em direito de presença e direito de audiência. Eu vou botar uma observaçãozinha sobre o que é isso e esses desdobramentos todos para jogar vocês em algumas questões práticas e jurisprudência do Supremo. Eu trouxe várias aqui, tá bom? Bem, vamos lá. O que seria o direito de presença? Quem está anotando, puxa uma setinha, anotem aí: direito de presença é o direito do réu. Direito de presença é o direito do réu de presenciar toda a instrução criminal. De novo, direito de presença é o direito do réu de presenciar toda a instrução criminal. E o direito de audiência? Direito de audiência. Essa parte aqui de baixo. Já estão vendo que eu vou jogar vocês em algumas situações concretas. Anotem aí: direito de audiência é o direito do réu. Direito de audiência é o direito do réu de ser levado à presença do juiz e narrar a sua versão do fato criminoso. E narrar a sua versão do fato criminoso. Ok? Bem, vamos agora às questões práticas. Agora vocês vão verificar bem o que é uma interpretação distorcida, o que é uma interpretação constitucional ou não. Tá bom? Vejam. Questão problema, né? É uma situação bem marcante. Imagine que o indivíduo está preso em uma determinada comarca e foi expedida uma carta precatória para ouvir uma testemunha em outra comarca. Não vou nem falar em presídio federal, entre estados, não, porque a coisa ganha até mais complexidade, mais dificuldade. Vamos falar de Rio de Janeiro. Ele está preso na capital e foi expedido uma precatória para ouvir uma testemunha no interior do Rio de Janeiro. O réu preso vai ter que ser requisitado e conduzido até lá? Várias orientações. Tá bom? Então vamos lá, anotem a pergunta. Réu preso precisa ser requisitado para participar de diligência no juízo de precado? Antes de vocês colocarem as orientações, deixa eu só sinalizar uma coisa para vocês. Assim que esse assunto foi levado lá para o Supremo, a posição do Supremo era firme no sentido de que havia necessidade. Tinha que ir porque questões de dificuldade administrativa ou ordem técnica não fazem frente às inafastáveis garantias decorrentes da ampla defesa e do devido processo legal. Então o Supremo ele insistia com isso, no sentido de que ele deveria ser levado. Tem inúmeros votos e acórdãos nesse sentido, e tem ministros que ainda pensam dessa forma. Aí uma vez teve uma situação onde o ministro falou o seguinte: olha, a defesa não pediu, a defesa não sinalizou a necessidade do réu ser levado. Então, como não houve pedido da defesa, não é que se falar em nulidade. Razoável. O que aconteceu? Depois eu vou colocar no caderno. Uma questão de ordem foi suscitada num recurso extraordinário, que eu estou com o número aqui e vou passar para vocês. O Supremo agora pensa dessa forma. Não há qualquer nulidade se a defesa não pede para o réu ser levado e participar daquela audiência. E ainda assim, se isso ocorrer, cabe à defesa demonstrar o prejuízo, de forma que a nulidade seria relativa, afinando o seu posicionamento com o posicionamento da jurisprudência do STJ. Para o STJ, há muito tempo, essa nulidade é relativa. A defesa está dizendo que é nulo. Qual foi o prejuízo dele não ter comparecido lá? Se ele teve ciência, não pediu para comparecer, se o advogado teve ciência, qual é o prejuízo? Amostra, que a gente anula. Se não amostrar, não tem nulidade. Deu para entender? Agora, se você tem uma visão mais garantista, como no caso do Auri, ele tem que ser levado. Se você está fazendo um concurso para a defensoria, ele tem que ser conduzido sob pena de nulidade absoluta. Por quê? Porque o direito de presença é um desdobramento da ampla defesa constitucional.
Deu para entender? Então vamos lá. Primeira orientação, posição do Auri. E coloca entre parênteses a antiga posição do STF. Anotem o seguinte. Ele deve ser requisitado sob pena de nulidade absoluta. De novo. Ele deve ser requisitado sob pena de nulidade absoluta, vírgula, pois o direito de presença é um consectário da ampla defesa constitucional. Ok? A nível local de TJ, eles nunca viram isso como nulidade. Se a defesa técnica está lá, supriu. Não há que se falar em requisitar, em trazer. Não precisa, só que essa questão era debatida nos nossos tribunais superiores, tá bom? Vamos lá agora. Segunda orientação, STF alinhando com STJ. Anotem o seguinte. A questão de ordem suscitada no recurso extraordinário. Questão de ordem suscitada no recurso extraordinário 602.543, Rio Grande do Sul. 602.543, Rio Grande do Sul. Concluiu que, se não houve pedido da defesa, se não houve pedido para a defesa de comparecimento do réu, não há que se falar em nulidade. O relator foi o Peluso, tá? Não há que se falar em nulidade. Ponto. Ademais, ainda que não haja pedido, a hipótese seria de nulidade relativa, que era a posição do STJ. A hipótese seria de nulidade relativa, devendo a defesa mostrar o prejuízo. Entenderam? Alguma dúvida? Vamos voltar a ver isso com mais calma, mais adiante. A ideia aqui é de interpretação. Eu sempre critiquei as decisões do Supremo que entendia que tinha que ser conduzido sob pena de nulidade absoluta. Então, o criminoso X vai ter que ter uma audiência hoje, ele está no presídio federal, vai ser trazido para o Rio de Janeiro. Então, eu vou desmarcar a audiência de todo mundo, vou retardar o processo de todo mundo, vou gastar uma fortuna conduzindo esse indivíduo para cá por conta do direito constitucional dele. Isso é uma visão distorcida. É óbvio que, na medida do possível, se der para conduzir, sim, mas vamos parar e vamos ponderar. Tem situações e situações, sem contar o risco para a própria segurança pública em se trazer determinados criminosos. Não tem o menor cabimento. Acho que a tecnologia está aí para ela ser implementada. A videoconferência está aí para isso. Se a tecnologia está à disposição, vamos arrumar todos os meios para preservar as garantias constitucionais do indivíduo, mas vamos aplicar a tecnologia. Não faz sentido gastar uma fortuna, retardar atos processuais de outras pessoas por conta daquele indivíduo. Minha opinião é que era uma interpretação hiperdimensionada e distorcida da norma constitucional. Deu para entender? Alguma dúvida? Mas já que a gente está falando em tecnologia, interrogatório por videoconferência é compatível com esse princípio? Desdobrar, anotem a pergunta. O interrogatório por videoconferência é compatível com a ampla defesa? Vou fazer um resumo disso para vocês, depois eu coloco a observação no caderno. Muito tempo atrás, não é?
não havia previsão de interrogatório por videoconferência no Código de Processo Penal. Isso começou a ser cogitado quando uma lei em São Paulo implementou essa forma de interrogatório por videoconferência e a validade dessa lei chegou até o Supremo. O Supremo reconheceu que a norma era inconstitucional por vários motivos. Um deles era que norma estadual não podia tratar dessa questão que gira em torno de processo penal, deveria ser lei federal. Mas a questão foi trazida, muito discutida na época, e o Supremo, naquela ocasião, apontava 2 vícios. Primeiro, violação à ampla defesa, porque o réu tem o direito de audiência. Segundo, violação ao devido processo legal, porque não havia previsão legal dessa forma de interrogatório. Porque o artigo 793, se não me engano, do CPP, estabelece que os atos processuais devem ser realizados nas sedes dos juízos. Então, não havia previsão dessa forma de interrogatório. Aí, o que acontece? Entra em vigor a Lei 11.900, que altera o Código de Processo Penal, introduzindo essa forma de interrogatório por videoconferência. Como que a jurisprudência do STJ sempre foi nesse sentido e do STF passaram a tratar do assunto? Eu vou botar até o número do julgado aqui do informativo para vocês. Eles entendem o seguinte: todos os interrogatórios que foram realizados até a entrada em vigor da Lei 11.900, inconstitucionais por afronta ao devido processo legal. Vejam que eles saem pela tangente e não enfrentam muito a questão da ampla defesa, que é o que a gente está vendo aqui. Agora, os que foram realizados posteriormente, como a legislação deu meios de preservar garantias constitucionais e passa a ter previsão legal, não há qualquer nulidade. Não é essa a posição do Auri. O Auri faz críticas contundentes, eu acho que é o que vocês devem colocar no concurso da Defensoria, dizendo que essa forma de interrogatório é incompatível com o direito de audiência. Deu para entender? Eu acho isso um absurdo. Aí acontece o que aconteceu em Bangu, né? Morre criança, morre PM, mata todo mundo, porque ele tem o direito de ser levado à presença do juiz e narrar sua versão do fato criminoso. Pelo amor de Deus. Não dá. Como eu digo, estou ficando velha, ficando estressada. Não discuto nesses termos, porque não dá para discutir. Se discutir a lógica, não dá. Tá bom? Então, vou botar uma óbice no caderno. Anotem no caderno de vocês o seguinte, vamos lá. Antes da entrada em vigor da Lei 11.900, antes da entrada em vigor da Lei 11.900, o STF entendia que essa forma de interrogatório, o STF entendia que essa forma de interrogatório era inconstitucional por 2 motivos. Primeiro, a ofensa, a ampla defesa, uma vez que o réu deve ser levado à presença, uma vez que o réu deve ser levado à presença do juiz e narrar a versão do fato. Foi? Que romantismo, né? As pessoas fazem tudo online, fazem compras online, namoram online, têm relacionamentos online. Mas o interrogatório não pode ser. A visão é essa, é o olho no olho. Eu acho isso daqui meio... Mas vamos lá. Segundo argumento contrário. A ofensa ao devido processo legal. Uma vez que o CPP estabelece que os atos processuais devem ser realizados, uma vez que o CPP estabelece que os atos processuais devem ser realizados nas sedes dos juízos.
ok? Aí veio a Lei 11.900, que altera o código e implementa o interrogatório por videoconferência. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte: com a entrada em vigor da Lei 11.900, continuando aí, com a entrada em vigor da Lei 11.900, não podemos mais falar em violação ao devido processo legal. Não podemos mais falar em violação ao devido processo legal, porque agora tem previsão. Ponto. Continuando. Tanto é assim que STF e STJ, tanto é assim que STF e STJ entendem que os interrogatórios realizados antes da entrada em vigor da lei federal são nulos. E os realizados após são válidos. Os realizados antes são nulos e os realizados após são válidos. Aí coloca entre parênteses, né, o parâmetro de jurisprudência que eu estou dando para vocês para falar isso. Anotem aí, informativo 723 do STF. Agora no STJ, anotem aí, HC 228.377, quinta turma STJ. 228.377, quinta turma do STJ. Falando literalmente isso que vocês acabaram de anotar. Então, em termos de jurisprudência, é isso. Mas estão fazendo concurso para a defensoria? Vamos bater. Foi um ponto aí. Porém, às vezes eu estava sentindo falta do porém. Porém, para a URI, essa forma de interrogatório viola a ampla defesa, de novo, porém, para a URI, essa forma de interrogatório viola a ampla defesa no que se refere ao direito de audiência. Entenderam? Alguma dúvida? Contínuo. Informativo 723, Supremo. E no STJ, HC 228.377. Quinta turma. Última manifestação do STJ. 228.377. Quinta turma STJ. Tá bom? Tranquilo? Bom, vamos lá. Continuando. Ainda dentro de ampla defesa, vamos falar das intervenções corporais. Anotem aí, intervenção corporal. Está dentro de ampla defesa. O que eu vou indagar agora para vocês, hein? Bafômetro, exame de sangue, grafotécnico, essas coisinhas todas. O réu pode se recusar a realizar esses exames? Oi? Ele pode se recusar? O que vocês acham disso? Vocês acham que é certo o bafômetro poder recusar? O que vocês acham? Vocês, advogados? Eu acho que tem que fazer. Eu acho. Se não fizer, cana. Sendo bem sincero. Eu não sou promotora casca grossa, não. Quem já teve aula comigo sabe que eu acho que eu sou até bem ponderada. Mas por que eu estou falando isso? Né? Eu sempre falo brincando. Não sei se alguém tem o globo terrestre. Globo. Ou o mapa mundi. Sabe o mapa do mundo? Ele todo trabalha com bafômetro. Aqui no Brasil é inconstitucional. Então a gente tem um problema. Ou o mundo todo está errado, a gente está certo.
ou a gente está interpretando alguma coisa de uma maneira distorcida. Não é? Isso é só para vocês fazerem uma reflexão. Ah, mas a gente vive num Estado democrático de direito, o meu direito individual. Ih, tá errado. Para. Vai estudar aí TGP, vai estudar um pouquinho de direito constitucional e vou reproduzir para vocês o que o Pacelli falou numa palestra que ele deu para os desembargadores na EMERGE. No Estado democrático de direito, que é a opção da nossa Constituição, nós temos direitos individuais e direitos sociais que devem conviver harmoniosamente. Vou ceder um pouquinho daqui, eu vou ceder um pouquinho dali. Essa história de supremacia de direito individual é típica de Estado liberal. No Estado liberal há a primazia de direitos individuais. Então, muito cuidado quando começar a formular uma interpretação sobre o assunto falando do Estado democrático de direito. Direitos individuais nós temos. A gente vai ter que abrir mão de um pouquinho deles em prol do social. Deu para entender? Mais ou menos, como esse raciocínio assim está meio distorcido em termos de direito constitucional. Bom, mas vamos lá. Eu vou começar. Depois vocês perguntem, debatam até isso um pouco com o professor de direito constitucional, tá? Eu vou começar colocando no caderno de vocês o posicionamento da Maria Elizabeth Queijo, que ela é autora referência aqui no Brasil sobre essa parte da matéria, e o que ela coloca mais ou menos é o que a jurisprudência segue. Aí depois, só porque é mais forte do que eu, vou colocar a posição do Pacelli, porque eu gosto muito do que ele coloca. Não sei se isso está no manual, ele tem um livro sobre tutela penal das garantias individuais, que ele fala sobre alguns assuntos polêmicos, eu não sei se ele incorporou isso no manual dele. A posição dele é muito interessante, muito coerente, tendo como base a jurisprudência alemã, doutrina alemã e jurisprudência alemã principalmente, tá bom? Então vamos começar com a receitinha de bolo. Em parte, muito do que eu vou falar, vocês já ouviram em algum momento na vida acadêmica de vocês. Mas cuidado com o que eu chamo de efeito manada. Né? O que é manada? Vai todo mundo correndo junto. Vamos parar para refletir até que ponto essas argumentações, né? Parece até refrão de música que a gente fica repetindo, definitivamente está certa, está correta, é coerente ou não é. Tá bom? Então vamos lá, anotem aí. O que são intervenções corporais? É a obtenção de prova, intervenção corporal é a obtenção de prova no corpo do acusado. Ponto, continuando. Doutrina e jurisprudência discutem até que ponto o réu deve tolerar essa atividade, vírgula. Doutrina e jurisprudência discutem até que ponto o réu deve tolerar essa atividade, vírgula, pois de um lado está o interesse público, que existe por trás de toda persecução criminal. E do outro lado, estão a ampla defesa e o Pacto de São José da Costa Rica. Vou explicar. Do outro lado estão a ampla defesa e o Pacto de São José da Costa Rica. O pacto proíbe a autoincriminação forçada. E muitos se apegam ao pacto para falar de uma maneira contundente que não cabe bafômetro, não cabe uma série de coisas. O que ela coloca? Ela monta essa equação. Se eu só considero o interesse público, o réu seria obrigado a fazer tudo. E ele acabaria ficando indefeso, seria um modelo autoritário. De outro lado, se eu só considero o direito individual dele, a ampla defesa e o pacto, ele pode se recusar a tudo. Isso inviabilizaria a instrução e acabaria fomentando a impunidade. O que ela propõe é uma situação mais ou menos equilibrada. Existem coisas que ele vai ter que fazer e outras que ele pode se recusar validamente a fazer, sem que venha a sofrer qualquer consequência processual em relação a isso. Deu para entender mais ou menos? Que a gente vai começar a falar. O Auri critica isso que ela coloca.
não é? Ele fala o velho discurso, direito individual versus interesse público. Velho e errado. Por quê? Até parece que não tem interesse público na tutela de direito individual. Todo processo penal tem interesse público. Nós vamos deixar isso de lado, não vai ficar abstrato demais. Vocês vão desistir. É aula muito chata. Mas vamos voltar para cá. Montei essa equação. O que ela começa a fazer a partir daqui? Ela começa a subdividir e classificar as intervenções corporais. É isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou começar a classificar e vou falando se cabe, não cabe, pode, não pode, tá bom? Então anotem aí. Primeiro tipo de intervenção corporal são as intervenções corporais invasivas. O que são as intervenções corporais invasivas? Anotem aí. São aquelas onde há a penetração no corpo do acusado. São aquelas onde há a penetração no corpo do acusado. E podem colocar aí como exemplo, exame de sangue. Você vai coletar sangue para fazer exame de DNA. Isso pode ser feito coercitivamente? O indivíduo pode se recusar a realizar essa diligência? Lamentavelmente, no Brasil pode. Tá? Põe um ponto aí, continuando, anotem aí. É pacífico na jurisprudência. Pacífico na jurisprudência. Que ele pode se recusar a realizar a diligência. Sem sofrer qualquer consequência. Entenderam? Uma aluna minha, uma vez me falou que ela ficou anos morando na Inglaterra e advogava na Inglaterra, que toda vez que a pessoa era levada à delegacia por qualquer coisa, estava embriagada na rua, ela fornece material genético. Todas as vezes que ela... Isso não é nem indagado, é procedimento padrão. Tem que fornecer material genético. E aí? Um grande banco de DNA. Eu sempre comento, quando eu estou falando dessa parte, o Pacelli comenta na aula dele, uma situação interessante, uma menina sofreu um acidente e ficou desacordada, entrou em coma, né? Ficou naquele estado vegetativo, ela era adolescente. Anos no hospital, em estado vegetativo. Aí, de repente, ela engravidou. Isso foi na Alemanha. Quer dizer, algum homem que estava tendo contato com ela, que cometeu abuso sexual, ela acabou engravidando. O que foi feito na Alemanha? Todos os homens do hospital tiveram que fornecer material genético para fazer exame de DNA. E descobriram que era o enfermeiro que cuidava dela, que era o autor do crime sexual. Fantástico. Porque eu não vou esperar ela acordar do coma para me dizer quem foi que engravidou, quem estava estuprando ela. Enquanto isso, ela provavelmente continuaria sendo estuprada. Alô. Não é? Aqui no Brasil, o que ia acontecer? Nada. Então, assim, é algo para a gente refletir, né? Quem está certo, quem está errado. Porque a solução seria essa. Você chega no final e o que vai acontecer? Nada. É razoável? Isso é só para pensar. Continuando. Segundo tipo de intervenção corporal. Intervenções corporais não invasivas. Que são as intervenções corporais não invasivas? Anotem aí. São aquelas onde a prova é obtida na superfície do corpo do acusado. Podem colocar aí como exemplo a coleta de pelos, de fibras. É óbvio que vocês estiverem fazendo o concurso para a defensoria, vão dizer que ele não é obrigado a fazer nada. Vocês vão sempre o que? Hiperdimensionar o pacto, vão hiperdimensionar ampla defesa. Mas em relação a esse tipo de diligência, não é isso que prevalece. Anotem aí no caderno de vocês, prevalece que o réu deve tolerar essa atividade probatória.
bom? Agora tem um terceiro tipo, a nomenclatura é um pouquinho maior, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Provas que exigem a cooperação, provas que exigem a cooperação ativa do acusado. Provas que exigem a cooperação ativa do acusado. Estou chegando no bafômetro. Só vou deixar o bafômetro de lado, porque o bafômetro tem todo um histórico, né? Pode, não pode. Hoje ele é o único meio, não é? Do indivíduo que está sóbrio e passa pela blitz da lei seca, o único meio que o cidadão tem seguro de comprovar que não estava embriagado é o bafômetro. Então, o que eu vou falar agora, vocês deixem o bafômetro de lado, embora o bafômetro seja um exemplo desse tipo de diligência. Que diligência é ela? É o tipo de prova que, para ela ser produzida, o réu tem que fazer alguma coisa. Ele tem que estar lá, ele tem que soprar o bafômetro, ele tem que fornecer padrão gráfico, grafotécnico, ele tem que estar lá participando da reconstituição. Então, são provas que, para que elas existam, o réu tem que fazer alguma coisa. Daí o nome, tá? Anotem aí no caderno de vocês. São aquelas provas cuja realização exige que o réu faça algo. Coloquem aí como exemplo. Se eu estiver rápida, vocês me avisem, tá? Grafotécnico, acariação, reconstituição, etc. Foi? Tá nem perguntar, que vocês sabem. O réu pode se recusar a fazer isso? Ele pode tudo. Que réu pode tudo. Ele pode se recusar a fazer grafotécnico. Vai sofrer alguma consequência processual com essa recusa? Nenhuma. Anotem aí, é pacífico. Que o réu pode se recusar a realizar a diligência sem sofrer qualquer consequência processual. Vocês estão vendo que aqui ela está prestigiando o quê? A ampla defesa e o pacto. É assim que a coisa funciona. E o último tipo, anotem aí, provas que exigem uma cooperação passiva. Aqui é diferente. Provas que exigem uma cooperação passiva. Anotem aí, nesse caso, o acusado não faz nada. Nesse caso, o acusado, ele não faz nada, vírgula. Ele apenas tolera a atividade probatória. Qual é o exemplo? Um reconhecimento, não é? Ficar parado enquanto está lá, do lado de outras pessoas sendo reconhecido. Ou então aquele exame de raio-x para ver se ele está transportando droga, ele não faz nada, ele só fica quieto. Ninguém está tocando nele, ninguém está penetrando nada, nenhum objeto no corpo dele. E aí, em relação a esse tipo de prova, ele tem que tolerar? Tem. Anotem aí, ele deve tolerar a atividade probatória, ele não pode se recusar. Bate mais ou menos com o que vocês veem na jurisprudência ao longo dos anos, né? Bate. Coincide.
não é? Agora, como que o Pacelli enfrenta isso? Eu vou colocar a posição do Pacelli para vocês terem anotado. Não respondam isso em prova nenhuma, a não ser que tenham muita convicção que é isso que o examinador quer. Mas por que é importante? CTB foi alterado de uma maneira muito sutil. O bafômetro hoje deixa de ser o vilão. Você pode comprovar embriaguez com qualquer meio de prova. Então, de uma maneira muito sutil, me parece que tem o dedinho ali da posição do Pacelli no meio disso tudo. E outra coisa, já tem previsão na LEP de banco de DNA. Não é? Então, essa questão do DNA, mais adiante, vai ser discutida. Só que aquilo precisa de dinheiro para implementar a tecnologia, até isso efetivamente entrar, isso começar a ser questionado, é algo que vai levar um tempo. Mas já tem essa previsão. E com certeza vão questionar a constitucionalidade, vão dizer que ninguém é obrigado a ceder, aquele blá 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 de sempre que a gente já conhece. Não é? Agora, tenho em mente, eu costumo sempre falar que a gente tem que deixar nossa cabeça aberta. Não é? Tá certo? Os outros países que são referência na nossa matéria trabalham dessa forma. Por que lá, que tem os mesmos princípios constitucionais que nós adotamos aqui, esse regulamento não é adotado, esse tipo de diligência é realizada, e aqui no Brasil é inconstitucional, é razoável numa situação concreta? E eu indago isso a vocês porque eu sou promotora de investigação criminal, eu trabalho com central de inquéritos e é angustiante você ver o que uma perícia deficiente, não é? O que um exame de DNA faria em determinados casos, em crime de estupro, abuso sexual. Vocês não têm noção. É extremamente angustiante. É o depoimento da vítima com o depoimento do criminoso e, dependendo do contexto, botou uma arma na cabeça dela, ela cedeu, não deixa tanta marca aparente assim. E dependendo do estado de espírito da vítima, da sua predisposição, da sua força, ela não vai ter nem emocionalmente tão abalada quando estiver no dia da audiência, ao ponto de causar aquela impressão impactante no magistrado para ver que realmente ela sofreu a violência. Então a gente não pode ficar a critério disso. Aí você tem um estuprador absolvido, por quê? Porque a gente não pode trabalhar com determinado exame, com determinada perícia. Desculpa, mas isso, eu que trabalho com isso é assim, angustiante. Você vê a criminalidade, as coisas aumentando, o mundo trabalhando de uma outra forma e a gente lá atrás ainda discutindo o sexo dos anjos. A gente está lá atrás ainda. Tudo bem que o nosso país é um país novo, né? A população é uma população muito nova, mas tem coisas que não dá, não é? A gente tem que abrir a cabeça para outras coisas. Bom, mas que seja. Eu vou começar a colocar agora no caderno de vocês a abordagem do Pacelli. Reservem por enquanto. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte, vamos lá. Para Pacelli, a atividade para Pacelli, a atividade probatória do réu, para Pacelli, a atividade probatória do réu não está ligada à ampla defesa, vírgula, mas sim a presunção de inocência. Não está ligada à ampla defesa, mas sim a presunção de inocência, vírgula, ou seja, o que essa atividade não pode, o que essa atividade não pode é colocá-lo na posição de culpado. Que essa atividade não pode é colocá-lo na posição de culpado. É o que ele diz que ocorreria, por exemplo, em uma reconstituição. Então ele pode se recusar a participar de uma reconstituição? Sim, porque essa obrigatoriedade, sem dúvida, violaria a presunção de inocência. Esse é o primeiro parâmetro que ele coloca 3. Primeiro, não pode violar a presunção de inocência que nós vimos. Ponto, continuando. Além disso, a diligência não pode violar a sua dignidade. Ou seja, ela não pode ser dolorosa ou vexatória.
Exame de sangue é uma picada apenas, é praticamente indolor, é uma prova capaz de excluir por completo ou de incluir de uma maneira precisa a responsabilidade de alguém na prática de um crime. Isso na Alemanha. Né? Tudo na Alemanha, o direito alemão é todo trabalhado com ponderação, com proporcionalidade, como no caso dessa menina. Ou é isso ou é nada. Então vou fazer o quê? Sem dúvida, vai fornecer exame de sangue. Tá bom? Ponto. Continuando. Terceiro parâmetro agora. O autor acrescenta ainda que a diligência deve ter previsão legal. A diligência deve ter previsão legal. Pois de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, todos nós devemos submissão à lei. Deu para entender os 3 parâmetros? Agora, quando vocês analisam esses 3 parâmetros, posição dele, bafômetro, grafotécnico, vai ter que fazer? Vai. Para ele, a obrigatoriedade desses exames é válida. Por quê? Não estou tratando como culpado, não estou violando a sua dignidade e tem previsão legal. Mas e se houver recusa? Vejam, se o indivíduo se recusar a soprar o bafômetro, não tem força nesse mundo lícita que o faça soprar. É a mesma coisa o grafotécnico. E se o indivíduo se recusar, o que ele sugere? A inversão do ônus da prova. Não quer fazer? Mas você também não pode inviabilizar a instrução criminal. Então se vira agora e prova que é inocente. Deu para entender? Isso tudo que eu coloquei, o Toffoli, quando ainda era AGU, pouco antes dele se tornar ministro do Supremo, ele deu um parecer defendendo o bafômetro, adotando praticamente tudo isso. Ele só não conclui falando em inversão do ônus da prova, mas fala em caracterização do crime de desobediência. Se houvesse recusa. Olha, a colega perguntou isso só para as provas de cooperação ativa, para qualquer uma. Para qualquer uma. Só que o raciocínio dele se encaixa mais nas de cooperação ativa porque tem previsão legal. Em relação ao exame de sangue, não tem previsão legal de doação de sangue. Mas se houvesse previsão legal, eu pegaria o raciocínio do Pacelli e falaria assim, ele tem que fornecer. Como é nos Estados Unidos, busca e apreensão, o juiz autoriza, tem que ir lá coletar material genético. Nos Estados Unidos funciona assim. Aqui no Brasil esquece. Ainda que tenha uma lei regulamentando isso, e já se começa a ter essa movimentação, alguém vai falar que isso fere o pacto, que isso fere a ampla defesa. E aquilo é uma coisa que a gente escuta e repete, repetindo, a probabilidade de uma tese como essa vingar aqui no nosso país é muito grande. Todos entenderam? Eu não cheguei a concluir da recusa não, né? Só para acabar, anotem aí no caderno de vocês. Segundo o autor, se houver recusa do réu, haveria inversão do ônus da prova. Se houver recusa, haveria inversão do ônus da prova, ou seja, caberia ao réu provar que é inocente. Deu para entender? Alguma dúvida? Sem dúvidas? Bom, tem uma passadinha por presunção de inocência, falamos de ampla defesa, falei uma série de coisas, de questões polêmicas que giram em torno disso, matéria que a gente vai ver com muito mais calma quando chegarmos na parte mais avançada da matéria. Vamos falar do nosso segundo princípio, o princípio da presunção de inocência. Terceiro. Não, fica à vontade.
A colega está achando assim, pô, inverter ônus da prova, Elise, isso é meio complicado, né? Porque você vai fuzilar a presunção de inocência. Você vou fuzilar a presunção de inocência. A colega está falando isso, né? Não, eu não quero. Não, eu estou concordando com você. E a resistência é essa, mas para pensar. Recusa na realização de exame para verificação de paternidade. O que acontece? É que vai, no final vai caindo porque a casa é casa. A gente já não tem isso, essa presunção é absoluta. No processo civil, lá, quando você está trabalhando com uma ação, você não está prestigiando que é o interesse do menor? Agora, se é um menor que morreu, eu preciso de um exame para punir um criminoso, para esse criminoso parar de matar menor. Por que eu não posso usar o mesmo exame, o mesmo raciocínio, numa situação que é até mais grave? Você entendeu como tem alguns tabus que a gente deve flexibilizar? Eu entendo a resistência. Você olha assim, você fica... Pô, vou mitigar a presunção de inocência, eu vou fazer isso. Mas, por outro lado, é justo o réu inviabilizar qualquer possibilidade de persecução criminal. Só tem outros meios de chegar àquela conclusão, perfeito. Mas o que acontecia em relação ao bafômetro? Por exemplo, uma vez, me lembro, eu já dou aula há muitos anos, né? Assim que começou essa polêmica sobre o bafômetro, eu falei brincando em sala de aula. Era uma piada, que depois virou julgado do STJ, dizendo o seguinte: olha, gente, qualquer dia vão dizer o seguinte, olha, todo o ônus da prova é da acusação. Todo. Então cabe ao MP comprovar que o indivíduo tinha atingido aquele percentual de álcool no sangue. Como todo ônus da prova é da acusação, como o réu não é obrigado a produzir prova contra si, acabou. Basta ele dirigir embriagado, mantendo o mínimo de sanidade para não fazer o exame do bafômetro, que está certo, está tranquilo. Eu falava isso brincando, que isso era uma piada, porque isso chega à beira do ridículo. Mas as conclusões foram se juntando, são tão absurdas, que a gente chega a esse ponto. E não pode ser. Isso é uma questão de segurança pública. Por que o seu direito individual é mais importante que o direito à vida, à integridade física e o patrimônio de um número indeterminado de pessoas, ao ponto de você ter o direito de não fazer o bafômetro? Vocês entendem como a visão é desequilibrada? Vocês são bombardeados com essa cultura de não pode. É direito individual. E não é bem assim. As coisas, constitucionalmente falando, não são bem assim. Você falar em mitigar a presunção de inocência, isso dá arrepios. Por isso que eu estou dizendo, reserva a informação. Não põe isso em prova nenhuma, não. Mas é razoável. Isso já não existe no nosso direito? Não existe no que se refere à investigação de paternidade? O que eu estou falando agora é uma coisa mais grave. Até mais extensa, muito mais grave. Então vamos começar a experimentar isso em situações bem pontuais, situações muito graves. Né? Esses pedófilos pervertidos que tem por aí. Vamos seguir a mesma linha. Tutela do interesse do menor. Não sei se vocês viram o informativo do STJ, acho que foi o 543, vou falar deles com vocês mais adiante. A mãe que gravou, mandou grampear o próprio telefone, porque a filha, acho que tinha 13, 14 anos, estava tendo relação sexual com um cara mais velho. Isso em tese é estupro de vulnerável, não sei se vocês viram isso. Ela mandou uma empresa grampear o próprio telefone e o STJ falou que era tudo válido por conta da proteção da criança. Por que para umas situações a gente interpreta assim e para outras a gente tem esses tabus? Isso é só para vocês pensarem. Tá? Aqui a gente não vai só para concurso. É para vocês refletirem que provavelmente vocês serão os próximos magistrados, os próximos promotores, e alguma coisa tem que ser feita para a gente sair desse marasmo. Porque o placar para a criminalidade está alto. Tá? Mas eu concordo com vocês, é meio difícil. Fala em mitigar a presunção de inocência, e por isso que o Toffoli falou que estaria caracterizado o crime de desobediência. Tá? Mas vamos lá. Presunção de inocência. Anotem aí no caderno de vocês o seguinte. Este princípio traz consigo duas regras, vírgula. Uma probatória e outra de tratamento. Vamos começar falando da regra probatória? Quando eu falei em regra probatória, eu estou falando em a produção de provas mesmo durante o processo penal. Por quê? Se a Constituição presume que o réu é inocente,
Como é que fica o ônus da prova no processo penal? Ou melhor, de quem é o ônus da prova no processo penal? Por gentileza, quem está com a legislação dá um pulo no artigo 156. Essa redação do 156 é recente. 156 foi alterado com a reforma do Código de 2008. Ou seja, não é a redação original. Se vocês observarem, o 156, ele divide o ônus da prova. Não está correto? Leiam por gentileza. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo facultada ao juiz de ofício 2 pontos. Não é isso que está aí? Bom, vamos parar. O que significa a palavra ônus no processo penal? Ônus é encargo. É um encargo que a parte deve cumprir sob pena de sofrer alguma consequência processual. Correto? Então eu posso falar para vocês que o réu tem um ônus, tem um encargo de provar que é inocente? Como é que fica essa afirmativa? Como é que fica o artigo 156 diante do princípio constitucional da presunção de inocência? Vocês entenderam o que eu estou tentando colocar? Mas, Elisa, ele não tem um ônus de provar, por exemplo, uma excludente de licitude que ele alegou? Tem? Sei que é complicado, tá? A resposta é não. Todo o ônus da prova no processo penal é da acusação. MP tem que provar que o fato é típico, tem que provar ilicitude e tem que provar culpabilidade. É claro que o réu não vai ficar sentado lá esperando o fracasso do promotor. É bom, ele tem que produzir alguma prova de alguma coisa. Mas eu falar que ele tem um ônus, ele não tem não. Vejam, vamos dar um pulinho no direito penal. Eu sempre indago isso, e vocês vão concordar comigo. Dá um conceito de ilicitude. Vocês lembram o que é ilicitude? Rápido. Não vem, né? Se eu pergunto para vocês, esses excludentes é automático. Legítima defesa da necessidade, sai sem pensar, né? Tem uma razão para isso. Qual é a razão? Todo fato típico é ilícito e culpável. Eu posso falar para vocês que todo fato típico é ilícito. Ele só não é ilícito quando tem excludente. Tanto que lá no direito penal eles falam em tipo total, não é? Elementos negativos do tipo, porque todo fato típico é ilícito. Eu, como órgão de acusação, só me preocupo em produzir prova do fato típico, porque o resto vem junto. A ilicitude e culpabilidade vem junto, é meio que automático. Mas o ônus é meu. Quando a defesa alega alguma excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade, ela só está realçando o ônus que eu tinha desde o início de provar fato típico, ilicitude e culpabilidade. Deu para entender? Eu vou botar no caderno. Essa posição é a posição do Auri, que eu acho que nesse aspecto ele está certo. Agora, Polastre, Frederico Marques e outros dividem o ônus da prova conforme o artigo 156. Cabe à acusação comprovar autoria e materialidade. E a defesa, presença de excludente por ela alegado. Acabou. Só que quando você confronta esse argumento com a presunção de inocência, fica meio complicado. Deu para entender? Anotaram a pergunta de quem é o ônus da prova? Chegaram a anotar? Então anotem aí. De quem é o ônus da prova no processo penal? Aí vamos lá. Primeira orientação, Auri Lopes Júnior. Ele diz o seguinte: todo o ônus da prova é do MP. Todo o ônus da prova é do MP, vírgula. Cabe à acusação comprovar. Cabe à acusação comprovar que o fato é típico, ilícito e culpável. Cabe à acusação comprovar que o fato é típico, ilícito e culpável, vírgula. A posição do réu no campo da prova, a posição do réu no campo da prova é de assunção de riscos. Posição do réu no campo da prova é de assunção de riscos, ou seja, ele assume o risco de ser condenado
de riscos. Posição do réu no campo da prova é de assunção de riscos. Ou seja, ele assume o risco de ser condenado se permanecer inerte durante a instrução. Entenderam? Alguma dúvida? Sem dúvidas? Bom. Segunda orientação, pode colocar aí a posição do Polastri, Frederico Marx, é a literalidade do 156. Notem o seguinte, vamos lá. Conforme artigo 156, o ônus da prova é dividido. Essa posição é do Polastri e do Frederico Marx. Conforme artigo 156, o ônus da prova é dividido, ou seja, cabe à acusação comprovar autoria e materialidade. Repetindo, cabe à acusação comprovar autoria e materialidade, vírgula, e a defesa comprovar a presença de eventuais excludentes por ela alegado. E a defesa comprovar a presença de eventuais excludentes por ela alegado. Entenderam? Dúvidas? Bem, deixem anotados a pergunta para eu responder na aula que vem. Perguntinha. Uhum. Juiz pode produzir prova no processo penal? 4 orientações. Juiz pode produzir provas no processo penal. Nosso próximo encontro, eu começo respondendo isso. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom fim de semana e até sexta-feira.